vocês todas as dicas de como eu faço para colocar esse efeito poá nos meus bolos. Como eu faço para deixar a distância bem certinha de um para um outro, né, usando um molde, um gabarito. Como eu faço para deixar esse efeito gordinho, né, fica parecendo feito no bico de confeiteiro. Como eu faço para cortar uma quantidade grande, sem perder tanto tempo. Como eu faço também para cortar sem picotar o EVA, né, para não dar tanto trabalho na hora que a gente vai aquecer no ferro. E nesse bolo aqui eu tenho 2 exemplos de como fica se você aquecer. Se você deixar ele aquecido, ele vai ficar gordinho, né, um pouquinho estufado, ele vai diminuir um pouco de tamanho. E aqui eu tenho, se você quiser deixar ele sem estar aquecido, que é o detalhe que eu deixei aqui na sombrinha. Veja que a bolinha, ela fica toda plana, né? Ela fica reta. Ela não fica assim, ó, estufadinha. Mas quando a gente aquece, a bolinha, ela fica mais bonitinha, fica mais redondinha, fica gordinha, fica parecendo feita em bico, né? De confeiteiro. Então, se você já se interessou, fica no vídeo até o final, que vai ter dicas bem legais. Aqui eu tenho 2 saquinhos com o poá branco. Eu separo assim saquinho porque são marcas diferentes, então a tonalidade do branco também é diferente. Quando vocês forem cortar o poá de vocês têm que ter o cuidado, principalmente quando for o branco, né, de cortar o poá na mesma marca, né, na mesma marca de EVA, do mesmo EVA que vocês já colaram o bolo, para que não fique dando diferença de tonalidade, principalmente quando é o branco. Para vocês cortarem o poá, existem 2 maneiras, que é com o furador de 1 furo e com esse furador aqui de 2 furos, né? Todos 2 são furadores de papel, mas que dá pra gente usar também no EVA. Quando esse furador aqui de papel, às vezes, dependendo da espessura do EVA, se ele for mais grosso, ele não vai entrar aqui. E aí, só nos resta cortar mesmo com o furador de 1 furo. Mas se ele for fininho, vocês conseguem cortar com esse tipo de furador também. Aqui eu tenho um EVA mais grosso. Então, se vocês podem perceber, olha, que ele já vai entrar com dificuldade, tá vendo? Principalmente desse lado, ele já fica prendendo. Para vocês cortarem o EVA sem ele ficar picotando, tanto no furador de 1 furo como nesse daqui de 2 furos, eu uso uma folha de papel sulfite em cima do EVA e corto junto. Desse jeito aqui. Vocês vão ver que vai sair a bolinha sem estar picotada. Se eu for cortar sem o papel, ela vai dar uma mastigada. Olha, fica presa, tá vendo? E quando a gente puxa, ela vai sair picotada, vai sair mastigado o EVA. Então, o ideal é vocês colocarem sempre uma folha de papel sulfite por cima do EVA. Isso para qualquer molde que vocês forem fazer, que forem cortar com furador. Até mesmo aquele furador que é próprio para EVA, eu tenho uns aqui, eles também mastigam o EVA. Então, geralmente, eu uso sempre o papel sulfite por cima do EVA. E aí, fazendo isso, vocês vão cortar, né, várias bolinhas, várias vezes o poá. Antes de aquecer, vocês vão soltar o papel, né, tirar o papel, separar só o EVA, para ficar mais fácil na hora que vocês forem aquecer as bolinhas. Quando o EVA for mais fininho, que vocês conseguirem usar esse daqui, colocando ele junto da folha, vocês vão ter mais agilidade, porque ele vai fazer em 2 furos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui esse. Olha, esse daqui entrou com um pouco de dificuldade, mas vamos imaginar que fosse aquele EVA mais fininho, que daria para ir fazendo de 2 em 2. Então, cortaria esse primeiro, e aí vocês iriam, ó, puxando, ó, aos poucos, tá vendo? Corta de novo. Puxa. E aí vai cortando.
Com esse daqui é mais rápido, porque dá para fazer vários furinhos ao mesmo tempo. Depois é só vocês soltarem aqui e separar a bolinha, né? Separar o EVA do papel antes de aquecer. Depois que vocês cortarem uma quantidade que vocês vão ver que dá para fazer o trabalho de vocês, é que vocês vão aquecer todos de uma vez só. Para fazer esse molde, vocês vão pegar um pedacinho de cartolina guache, né, para ficar mais durável, ficar mais durinho, para vocês irem fazendo a marcação no bolo. Eu prefiro a cartolina guache. No meu bolo, no meu caso, eu trabalho mais com 13 centímetros de altura. Então, vocês vão cortar a cartolina na altura do bolo de vocês e vão fazer marcações de acordo com a largura e a altura que vocês vão querer que fique o poá. Vou fazer aqui um exemplo para vocês verem. Vamos imaginar que eu quero que o meu poá ele fique com 4 centímetros de largura. Então, eu vou marcar aqui, ó, 4 centímetros. Como eu tenho mais espaço na folha, então eu vou marcar até o 8, certo? Até aqui o 8. E aqui no meio é o 4. E vou marcar pra cá. Só que vocês vão dividir até o final da altura do molde de vocês. Se no caso for 13, como foi aqui o meu, vocês vão fazer a divisão até embaixo, do começo até embaixo. Então, vamos imaginar que eu vou usar a folha a partir dessa linha aqui, certo? Daqui para baixo que é a altura do meu bolo. Então, eu já marquei daqui para cá 4, daqui para cá 4. Agora, eu vou marcar a lateral. Eu vou dividir de 4 em 4, tá? Se eu quisesse que ficasse de 4 de largura por 5 de altura, poderia ser. Aí é do gosto de vocês, né? Vocês acharem que vai ficar mais bonito o trabalho. Mas vamos deixar 4 por 4? Então, eu venho aqui, desse meu ponto, e trago pra cá, ó, 4. Aí, eu faço uma marquinha. 4, faço uma marca e 4. Mesmo que não dê para chegar até o final do molde de vocês, não tem problema, tá? Mesmo que não dê para chegar até o final, porque no final do bolo sempre tem aquele acabamento que a gente faz, né, no rodapé. Então, do mesmo jeito, vocês vão fazer do outro lado. Vão marcar no final da linha aqui, né, onde deu 4, faz uma marcação, 4 de novo, faz outra marcação e mais 4, faz outra marcação. No centro do mesmo jeito. Só que aí, para poder ficar certinho o meio, vocês vão marcar primeiro aqui embaixo, para achar o meio. Veja, tá bem certinho, ó, 8, do 0 para o 8. Então, eu vou passar uma linha aqui e aqui no centro está o 4. Então, veja que eu já fiz o meu retângulo, né, as minhas marcações. Vou passar a linha aqui no meio. Falta marcar aqui no meio. Eu passei a linha, né? Então, eu vou marcar aqui 4 no meio, 4 aqui. Então, agora sim, tá tudo marcado já. 4 de largura por 4 de altura, 4 de largura por 4 de altura. Todo o meu molde. Depois que vocês terminarem de fazer todas as marcações, vocês vão vir com a ponta do palito de churrasco ou com a tesourinha, né? A ponta da tesourinha. E vocês vão fazer bem no centro o furinho, que é onde vocês vão marcar com o palito de churrasco no bolo de vocês. Então, vocês vão furar todas essas bolinhas, certo? Aonde tiver uma bolinha, vocês vão fazer um furinho com a tesourinha ou com a ponta
do palito de churrasco. Depois que vocês finalizarem o molde de vocês, se vocês forem fazer mais de um, o ideal é que vocês coloquem as medidas, tá certo? Porque dependendo do modelo do bolo que vocês forem fazer, vocês podem escolher fazer um poá bem juntinho, né? De repente 3x3 ou 3x4, ou um mais espaçado, como é esse meu aqui de 6x5, né? Que é o modelo desse bolo que eu mostrei para vocês. Então, depois que o molde de vocês já tá pronto, aí eu já vou mostrar agora no bolo como a gente faz para fazer a marcação. Esse bolo aqui, eu coloquei o poá só na frente, vocês estão vendo, né? Mas aí eu deixei esse lado liso para mostrar para vocês como é que eu faço para marcar, né? E para colar também. Então, como aqui eu já tô com o bolo finalizado, ele já tá com esse rodapé, né? Eu já coloquei esse acabamento. Eu vou mostrar para vocês como seria se ele não tivesse ainda essa partezinha de baixo. Vocês iriam colocar o molde de vocês, essa parte que tá riscada para fora, tá? Que é para não sujar o bolo, né? O lápis. Vocês vão colocar ele bem apoiadinho na parte de baixo. Vocês vão ver que ele vai ficar bem alinhado também aqui na parte de cima. E vocês vão segurar de uma forma que ele não saia do lugar, tá? Essa questão aqui da largura é como eu expliquei, né? Vocês vão cortar o pedacinho da cartolina de acordo com a largura do poá que vocês forem fazer. Se for de 6 em 6, se for de 3 em 3. Então, esse pedacinho de molde vai ficar na largura de acordo com as medidas que vocês forem usar. Depois que vocês já posicionarem, deixar ele bem firme, vocês vão marcar com o palito de churrasco bem no centro do furinho que vocês fizeram. Como aqui eu já tenho essa marcação, né, eu já tenho esse aqui colado, eu vou dar continuidade, então como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o palito aqui, vou procurar a bolinha que já tá colada, achei, tá bem aqui ela, vou encostar aqui na minha base, certo? Para que fique alinhado, para que eu dê continuidade para cá, ficando do mesmo jeito, alinhado a esses daqui, esses que já estão feitos. Então, aqui eu já sei que eu já tenho um poá colado, eu vou segurar para que ele não saia do lugar e vou marcar esses outros aqui. Então, eu vou marcar esse aqui do meio, vou marcar esse outro aqui. Esse daqui eu não vou marcar porque eu já tenho um acabamento embaixo. Então, possa ser que quando eu marcar, fique embaixo da minha tirinha. Quando vocês forem fazer o bolo de vocês, o ideal é que vocês façam primeiro todo o poá, para depois, no final, colocar esse rodapé. Aqui eu tô usando esse bolo já finalizado, só mesmo para poder trazer o exemplo para vocês. Então, eu marquei para esse lado, eu vou tirar o meu molde. Vocês vão ver que já ficou a marcação. Acho que não dá para ver. Aqui, ó, já ficou a marcação, certo? Veja que ficou bem alinhado, olha, com esse. E agora eu vou fazer o restante. Eu vou procurar essa marcação aqui, com a ponta do meu palito. Eu vou encostando, procurando aonde foi que eu já marquei. Achei aqui, encosto o molde, encosto na base, para que fique bem alinhado. Esses dois aqui, eu sei que já tá marcado. Então, eu vou segurar e vou marcar esses daqui. Como eu falei, esse daqui eu não vou marcar, porque vai ficar em cima da minha tirinha. E assim eu vou fazer nele todo. Depois que eu faço toda a marcação, eu vou adiantar aqui o vídeo para vocês. Depois que eu fizer toda a marcação, é que eu vou colar. Com a ponta da agulha, eu vou colocando um pouquinho de cola na marcação que eu fiz com o palito de churrasco.
e vou colocando o meu poá, tá? Geralmente eu vou colocando assim de 3 em 3, porque é o tempo que a cola sustenta sem secar. Então vocês vão colocando bem no meio que vocês fizeram a marcação com o palito. Vocês vão ver que fazendo a marcação com o molde, cortando com o cortador, né, as bolinhas, principalmente quando der para cortar com esse cortador de 2 furos, e depois colando desse jeito, vocês vão ver que rapidinho vocês terminam o trabalho, mesmo quando vocês forem fazer um poá mais juntinho, tipo de 3 em 3 centímetros, né, que fica mais juntinho, seria uma quantidade maior, mas é bem rápido de fazer. Aqui já tinha um furinho, mas é do próprio EVA, então vocês têm que prestar bem atenção quando vocês estiverem colando, para colar na marcação que vocês fizeram com o palito, certo? Aqui era um defeitozinho do próprio EVA. Agora já tá todo finalizado, já coloquei o poá nele todo. Quando vocês terminarem de colar, vocês passem sempre a mão para ver se ficaram todos bem coladinhos, se nenhum vai soltar, tá bom? E quando vocês estiverem aquecendo, ter o cuidado de deixar eles sempre no mesmo tamanho, tá bom? Não deixar eles diminuírem muito para não ficar desproporcional de um para o outro. E se vocês gostaram das dicas de hoje, já deixa um like, um comentário, já compartilha com alguém que trabalha com artesanato e se inscreva no canal para não perder as próximas dicas. Por hoje é isso, fiquem com Deus e até breve!